Você tem andado firmemente de acordo com a vontade de Deus? Ou você tem oscilado e sendo inconstante? Pois bem, sem mais delongas, hoje nós iremos aprender aplicações da palavra de Deus justamente para que nós possamos andar firmemente em Sua vontade. E o que é que acontece quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus? Quais são os benefícios? O que é que nós encontramos? O que é que nós ganhamos? O que é que acontece? E como exemplo, nós iremos se utilizar de um personagem bíblico, o rei Jotão, de acordo com 2 Crônicas, verso 27. E nós temos hoje como base, capítulo 27, verso 6, nós temos: Jotão tornou-se cada vez mais poderoso, pois andava firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. E nós vamos ver que Jotão não andou segundo a vontade do povo ou a forma com a qual o povo andava. Jotão também não andou integralmente segundo os passos de seu pai. Jotão andou firmemente segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. E é isto que nós vamos explorar em poucos versículos e extrair aplicações práticas para a nossa vida espiritual. Então Jotão não andou segundo os passos necessariamente do seu pai. Jotão também não andava segundo a vontade do povo, segundo os passos do povo. Porque a Bíblia vai dizer que o povo, contudo, prosseguia em suas práticas corruptas. Então perceba que Jotão, apesar de ser rei deste povo, não se comportava com o povo. Como diz um ditado, existe um adágio: Maria vai com as outras. Isso não se aplica à vida de Jotão, isso não se aplica à vida do cristão. Perceba que ele não segue os passos necessariamente do seu pai e também não segue os costumes corruptos do povo. A sociedade pode ser corrupta, a sociedade pode viver no pecado, a sociedade pode cada vez mais depravar, idolatrar, pode cada vez mais esquecer do Senhor, mas você não age de acordo com a sociedade, você não age de acordo com a vontade do povo, você age de acordo com a vontade de Deus, assim como Jotão fez. Então, Jotão ele trabalhou de acordo com o propósito de Deus. A gente vai ver que Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Então, quem anda na vontade de Deus faz as reconstruções espirituais. Quem atende o chamado de Deus está preocupado com as coisas espirituais, assim como o rei Jotão estava. Jotão também ampliou os muros. Jotão se preocupou em se defender, em defender o povo. E aqui eu faço uma aplicação para as nossas vidas, que nós possamos ampliar os nossos muros. Os muros aqui não é para se afastar da sociedade. Os muros aqui não é para viver de forma isolada. Os muros, ele tem um sentido de você se defender, esteja incluído na sociedade, faça parte do convívio social, até porque você é luz, esse é o nosso dever. Mas tenha muros para que você se proteja. Esses muros, ele tem uma simbologia espiritual, que você possua muros espirituais para que você se defenda dos ataques dos inimigos, até porque, como Paulo menciona em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é espiritual. Então precisamos estarmos com uma vida devocional, cheios da palavra de Deus, na dependência de Deus, para que nós possamos nos proteger. Então que você entenda a finalidade dos muros. E o mais interessante também é que ele constrói cidades nos montes, ou seja, Jotão possui uma estratégia em locais estratégicos para fazer cidades fortes e cidades estratégicas, porque quem está no monte consegue ver o todo, consegue ter uma visão ampla, consegue ter uma visão estratégica e que nós possamos também desenvolver na nossa vida cidades fortificadas, que nós possamos construir pensamentos em Deus em lugares altos, para que nós possamos enxergar o que se passa na nossa vida terrena e nós possamos ser estratégicos. Jotão também construiu torres fortes e torres nas matas,
Nossa, que rei estratégico, né? Ele se preocupou aonde ele tinha dificuldade de enxergar pontos que oferecia riscos a ele porque ele não tinha controle. Ele foi lá e nesses pontos críticos, como nós sabemos, o que é que tem por trás da mata? Né? O que é que tem por trás de um lugar que eu não conheço, que é desconhecido? Então ele construiu fortes ali, construiu também torres ali para também se defender e atenuar ou minimizar o risco militar. Assim também em nossas vidas. Existem áreas obscuras, áreas que nós não temos tanta facilidade, não enxergamos bem o que é que está por trás e nós devemos construir sim ali, naquele meio, fortes e torres para nos sentirmos cada vez mais seguros. Então perceba que quem trabalha de acordo com Deus, trabalha a vida espiritual como o Jotão fez no templo, trabalha a sua defesa como ele ampliou os muros, constrói cidades estratégicas, ou seja, se constrói cidades estratégicas nos topos das montanhas, dos montes, assim somos nós que construímos estratégias nos altos para conseguirmos visualizar, temos uma visão ampla aqui de forma terrena e também constrói torres e fortes no meio da mata, ou seja, aquilo onde me oferece muito erro porque eu desconheço, ali eu devo trabalhar, ali eu devo exercitar, ali eu devo meditar, se prevenir e vigiar para que não ofereça risco e me derrube. Então esse foi o reinado do rei Jotão e nós extraímos daqui diversos ensinamentos. Então que o Senhor Deus, o nosso Pai, pelo poder do Espírito, no nome do Senhor Jesus, traga esses ensinamentos aos nossos corações. Que Deus nos abençoe.